Engraçado, né? A casa é sua, você tem que pagar para morar no que é seu. O carro é seu, você tem que pagar para usar, senão eles vão tomar o seu carro. Na verdade, nada é nosso, né? A gente está pagando aluguel de tudo, sendo um aluguel mesmo ou no país dos impostos, que é o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, ele traz para a família uma comodidade muito grande. Você pode considerar os seus filhos um estudo melhor, você pode ter um carro mais seguro, uma casa mais confortável, um plano de saúde. Aqui a gente não vai negar o valor do dinheiro. Qual que é o problema do dinheiro? É um só, e Jesus vai colocar esse problema: quando ele ocupa a divindade na nossa vida. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Jesus, ele vai caminhando para Jerusalém, e nesta caminhada ele vai formando os seus discípulos. E Jesus, ele vai entrar em vários temas que se referem ao céu, temas que se referem ao relacionamento, e aqui um tema que talvez muitos achassem que Jesus não queria tratar: a questão do uso do dinheiro. Sabemos, meus irmãos, que o dinheiro não é um mal em si. O problema não é o dinheiro, o problema é a idolatria do dinheiro. É transformar o dinheiro no fundamento da sua vida, no fundamento da sua alegria, no fundamento da sua confiança. No livro de Tiago, nós temos uma frase usualmente errada na boca de muitos. As pessoas já me falaram que a Bíblia diz que o mal do mundo é o dinheiro. Não, a Bíblia não tem esse versículo não. O versículo certo é: o mal do mundo é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a minha avó, já falecida, a avó Alice, ela tinha uma frase, sempre que ela ia pagar uma conta ou fazer algum acerto, ela dizia assim: se paga para nascer, se paga para morrer, e entre um e o outro, tudo se paga. Então, meus irmãos, é uma hipocrisia muito grande as pessoas, até pregadores, falarem mal do dinheiro, porque o dinheiro nos concede tantas coisas maravilhosas. O dinheiro facilita a nossa vida. Não é nem dinheiro de mais, mas também nem dinheiro de menos. Tanto problema faz o dinheiro que falta, como muitos problemas traz o dinheiro que farta. Esse é um ditado medieval: que não falte, mas que não farte. Que nós tenhamos o necessário para ter uma vida digna, uma vida confortável. E aqueles que pelo trabalho, não pela esperteza, pela safadeza, mas aqueles que pelo trabalho e pela inteligência se enriqueceram e têm uma vida mais cômoda na questão financeira, essa pessoa tem condições de ajudar mais. Ela tem condição de propor um trabalho mais digno para aqueles que colaboram com ele. As leituras que nós ouvimos, e nós vamos passar rapidamente por todas, a Bíblia vai nos ensinar qual o lugar do dinheiro na nossa vida. Porque aqui, meus irmãos, é interessante, não é? Não vou falar nome não, eu não ia nem tocar no assunto, mas eu não dou conta, eu sofro infarto. Eu já participei de eventos onde, não sei o motivo, onde o pregador desceu a lenha no dinheiro e colocou os ricos todos no inferno. Terminada a pregação, era o momento do ofertório. O que o cara pediu? Doação. Como que a pessoa fala mal do dinheiro e logo após ela está pedindo que o povo dê dinheiro? Então a questão, meus irmãos, não é o dinheiro, que é tudo que vocês estão vendo aqui, você que está me acompanhando de casa, toda essa transmissão, tudo que você está vendo aqui na igreja, tudo isso foi adquirido. A comida que nós comemos hoje, a água que nós usamos, a energia, o celular, a casa que você mora, que pode ser até sua, você tem que pagar para o governo para morar nela. Engraçado, né? A casa é sua, você tem que pagar para morar no que é seu. O carro é seu, você tem que pagar para usar, senão eles vão tomar o seu carro. Na verdade, nada é nosso, né? A gente está pagando aluguel de tudo, sendo um aluguel mesmo ou no país dos impostos, que é o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, ele traz para a família uma comodidade muito grande. Você pode considerar os seus filhos um estudo melhor, você pode ter um carro mais seguro, uma casa mais confortável, um plano de saúde. Aqui a gente não vai negar o valor do dinheiro.
Qual que é o problema do dinheiro? É um só, e Jesus vai colocar esse problema. Quando ele ocupa a divindade na nossa vida, quando ele se torna o nosso Deus, quando a nossa vida toda ela é voltada para o dinheiro. E aqui não importa como, o importante é que eu tenha dinheiro, que eu gere dinheiro, que eu ganhe mais dinheiro. Não importa como, se é justo, se é injusto, se é na esperteza, se é passando perna no outro, se é ludibriando, não importa. O importante é que eu tenha mais e mais. Este é o problema do dinheiro, porque ele nos ilude. E é interessante, nós acompanhamos de vez em quando alguns escândalos que envolvem dinheiro. E é interessante que o dinheiro não basta. Você já pensou nisso? O dinheiro não basta. A pessoa ela rouba 1 milhão. 1 milhão. Ah não, mas quero mais. Ela rouba 5. Não, mas eu quero mais. Ela rouba 50. Não, mas eu quero mais. Meus irmãos, tem gente que já roubou tanto dinheiro, que tem dinheiro para sustentar os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e vai ter dinheiro ainda. E se a pessoa pudesse, ela queria mais. Qual o problema do dinheiro? A ilusão. O dinheiro, ele vai tomando conta da vida da pessoa, e tudo que a pessoa faz, ela faz única e exclusivamente pelo dinheiro. Espero que não seja você essa pessoa, mas há pessoas que tudo que elas conversam, elas só falam de dinheiro, elas só falam de trabalho. Está até enjoativo já, você abrir aí a internet, todo mundo fala, eu vou ensinar você a investir, eu vou ensinar você a multiplicar, compre bitcoins, investe aqui, investe. Todo mundo está correndo desesperado atrás do dinheiro. E nessa ilusão do dinheiro, os espertalhões estão enchendo o bolso, porque ninguém está dando dinheiro para ninguém. A não ser que você saiba quem está dando, me fale que eu vou lá. Ninguém está dando. E na internet tem muita gente dando dinheiro. Olha, eu vou te dar tanto, eu vou te emprestar tanto, sem juro, mas você faz aí um aporte inicial de tanto. Interessante, né? A pessoa está pedindo dinheiro emprestado, mas ela tem que fazer um aporte de dinheiro para ela receber o dinheiro. E quantas pessoas perderam toda a economia que elas tinham porque queriam um dinheiro fácil? Quantas pessoas caem em golpe de celular, golpe de bilhete premiado, golpe de vamos comprar tal coisa para gerar lucro? Quantas pessoas caem nesse golpe porque elas vivem atrás de dinheiro? E Jesus está preocupado também com o nosso bolso, para que o dinheiro não seja na nossa vida motivo de escândalo. E aqui eu repito mais uma vez, para ficar muito claro o que eu estou dizendo: não tem problema você ter dinheiro. Não tem problema algum se com o seu trabalho, a sua inteligência, a sua perspicácia, se você se enriquece justamente, não há problema nenhum aí. O problema do dinheiro é quando por causa dele o ser humano perde. Entre o dinheiro e o ser humano tem sempre que ganhar. Mas na cabeça de quem cobiça, o ser humano sempre perde. E aqui para nós, os senhores sabem que não minto, no final das contas, quem é que paga a conta? É os mais pobres. É aquele que está trabalhando, é aquele que está ralando. A maioria de nós, para não falar todos nós, por que nós temos dinheiro? Que a gente trabalha, que a gente está ralando, que a gente está produzindo. E tem gente, não estou falando o nome, que não trabalha com nada, não quer saber de nada, mas torra o dinheiro. E quem vai pagar a conta? Não são eles, somos nós. Porque se fossem eles, eles não gastavam como gastam. Em vários setores da sociedade e do mundo político, eles queimam nota de 100 como se fosse papel, porque não sai do bolso deles. É preciso, isso é uma opinião minha, e que partilho com muita tranquilidade. Eu penso que as grandes profissões que nós temos na sociedade, elas requerem um diploma, uma preparação para estar onde a pessoa está. Falo o próprio padre. Ninguém chega lá, não, a partir de hoje eu sou padre, me dá uma batina aí. Não, são anos de estudo. Quantas profissões são anos de estudo? Eu penso que para o mundo político seria necessária um estudo, uma formação para estar na vida pública e ensinar principalmente a eles
que gostam de ser chamados de autoridade. São autoridades, excelência. Eles não sabem lidar com aquilo que se chama público, porque os bens públicos, o dinheiro público é para o bem social. Quantas pessoas você conhece que estão no serviço público, mas que usam tudo para o bem próprio? Falta uma boa fé, falta uma formação. E a bagunça, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, começa no nosso meio. Não estou falando só de Divinópolis. Eu conheço pessoas que foram eleitas vereadores, talvez até deputado, pessoas totalmente despreparadas para o cargo, pessoas que não sabiam nem o que iriam fazer ali. E depois nós cobramos que a sociedade não evolui, que não existe o bem comum. Porque quando você trabalha, este bem é pessoal, é familiar. O político, ele cuida do bem comum. Estamos vendo aqui em Divinópolis uma obra esperada há muito tempo, né? Essas enchentes que estão aqui na JK estão fazendo ali manilhas gigantescas para a água escoar. Está tendo aquele transtorno que não tem como entrar, tem como só sair. Mas depois nós vamos agradecer que é na chuva, esperamos que a água vá. Aquilo ali não está na minha casa, não está na sua casa. Ali o bem é para todos, é um bem público, vai trazer benefício para todos na cidade. Uma praça é o bem público, é nossa. Só que nós reclamamos, e aqui eu vou endossar a minha fala, que o político, ele tem uma visão privada do que é público. E nós não cuidamos do que é público. Inaugura-se uma praça, jardins bonitos, fonte, flor, as lixeiras. Pouco tempo, está tudo destruído, está tudo quebrado. Pisam no jardim, arrancam as flores, jogam tinta na fonte, quebra tudo, rouba tudo, acaba com tudo. Então veja, meus irmãos, aqui está um contexto problemático que só se resolve neste tema com estudo. O estudo, ele liberta. O estudo, ele abre horizontes. E eu não vou entrar aqui, para não ser ainda mais polêmico, como anda os estudos atualmente. Como anda as salas de aula atualmente. Nem bomba tem mais, né? Não vou dizer o nome, mas eu tenho uma professora muito querida que deu aula para mim na 7ª, 8ª série. Já é uma senhora. Quando a gente encontra, ela não dá aula mais, ela me diz assim: Padre Christian, o senhor lembra das provas que eu aplicava? Ela era... Falei, como que eu esqueço? E eu gostava muito dela, então eu estudava para ela me elogiar. Não gostava muito da matéria não, mas eu gostava muito dela. É uma senhora muito elegante. Falei, então deixa eu estudar, porque ela entregava as provas, punha na mesa e todo mundo pegava a prova. Mas os 5 alunos com a nota maior, ela entregava a prova e dava um diploma. A minha alegria era falar o meu nome, fulana, que eu gostava muito dela. E ela falava comigo assim: então o senhor lembra das provas, Padre Cristo? Eu falei, lembro. Aquelas provas na época era 7ª série. Hoje fala 7º ano, 8º ano. Você lembra as provas? Eu falei, lembro. Eu falei, pois é. Eu cheguei a dar aula na faculdade. Aquelas provas que eu dava na 7ª série, nem na faculdade eu dava, porque eles irão se zerar a prova. Olha o que ela me disse, para vocês verem como anda as coisas. Mas tem gente que não vê. Mas voltando, por que eu estou tocando nesses assuntos para entrar no assunto da leitura? Porque uma coisa que nós deveríamos ter desde pequenininho, mas não é interesse que nós tenhamos, deveria ter na escola, desde a 1ª série, educação financeira. Não tem. Ninguém sabe mexer com dinheiro. Trabalha, não tem nada. O dinheiro entra, ele sai, você não sabe onde ele foi. Não sabe como funciona. A pessoa vai no banco, se o gerente não é honesto, ele vai empurrar para a pessoa um tanto de coisa para que o banco ganhe. A pessoa vai ganhar um troquete. Mas a pessoa não sabe. Não nos ensinaram. Não tem esta matéria. Então é preciso, meus irmãos, que nós busquemos também na palavra, mas na sua vida pessoal, e tenha uma atenção toda focada nas suas finanças. Eu prego muito para casais. Esse final de semana mesmo, estava lá em Santa Margarida, missa da família, encontro de casais, éramos lá 470 casais, muito bonito. E eu falava para eles sobre que depois da traição, o segundo fator que mais separa casais é o dinheiro.
O problema financeiro, ele só perde para traição. Então não é uma coisa boba, né? Não é uma coisa que você pode deixar de lado. As pessoas se separam por problemas financeiros. Então a gente tem que saber lidar também com esta área, mas lidar com o dinheiro de maneira cristã. Não há problema lidar com o dinheiro, mas de maneira cristã. A primeira leitura que escutamos é uma profecia de Amós. Amós está sendo duro com aquele que ganha dinheiro ou que faz dinheiro à custa dos pobres, à custa dos humildes, de pessoas que não sabem. Eu atendi uma família, já tem algum tempo isso, muito infeliz, muito triste, que construíram durante vários anos uma casa maior, etc. Na época da pandemia, a empresa não estava indo muito bem e o cara queria vender a casa. Alguém, não estou falando o nome da cidade, o cara é agiota, ele foi, até falou: olha, eu te pago em dinheiro vivo, me vende a casa. Só que tem um problema, vou chutar números. Se a casa era 1 milhão, ele ofereceu 400 mil, menos da metade. E o cara apertado, com funcionário para pagar, naquela loucura que foi a pandemia, ele vendeu. Pouco tempo depois as coisas foram melhorando, ele tentou recobrar a casa, o cara que comprou disse: não, claro que eu vendo. Ah, você vende para mim de novo? Claro. Aí quanto? 1 milhão. A consciência não dói, dorme, come. E tem uns que vão até a missa e comungam e acha que está tudo normal. Eu sou esperto. Não é esperto, meu filho, você é safado, você é injusto. Como dizia a minha avó, você não tem brilho, tem vergonha de ter uma fé cristã e passar a perna no outro para ter vantagem financeira. Olha o que a leitura diz: ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, olha aqui, quando passará a lua nova? Por que ele quer que passe a lua nova? Porque na lua nova se faz o culto no templo e não se vende nada. Eles estão doidos para acabar o culto, para acabar a adoração, para vender. Eu quero é vender a mercadoria. Quando que vai passar o sábado para a gente dar saída no trigo? Você está entendendo isso aqui, meus irmãos? A lua cheia, a lua nova no caso, e aqui o sábado para o judeu é o momento de culto, de cultuar a Deus. E nesses dias de culto, eles estão maquinando como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou passar a perna nos outros. Porque aqui, quando fala vender o trigo, existiam os lugares do trigo e existia o lugar do trigo barato. E os pobres e humildes iam comprar qual? O trigo barato. Mas por que o trigo era barato? Porque ele misturava casca com o trigo e se vendia um pouco mais barato e o pessoal comprava. A hora que ia fazer, o grão era pouco, mas o outro estava enchendo o bolso. Meus irmãos, veja se o padre está exagerando. Você não tem na sua cabeça uma impressão, quando você lida com dinheiro, com compra e venda, com prestação de serviço, compra pela internet, você não tem uma sensação que o tempo inteiro alguém pode te enganar? Nós vivemos isso. O tempo inteiro você pensa, mas será que vale isso mesmo? Eu comprei tal coisa, será que vai chegar? E vai chegar o que eu comprei? Você pede um serviço na sua casa, será que a pessoa fez o que deveria fazer? Será que o preço dela é um preço justo? Você leva um carro para arrumar, olha, troquei essa e essa peça. Quem nunca pensou assim, mas será que trocou mesmo? Será que arrumou mesmo? Tanto hoje, muitas mecânicas aqui, eu estou falando porque eu já passei por isso, quando eles trocam as peças, eles deixam as peças no saco ou no banco do passageiro, no porta-malas. Falou, olha, confere as peças velhas. Não, pode jogar fora para mim, porque alguém certamente faz o errado, né? Quantas vezes você contrata uma pessoa para um trabalho X,
A pessoa fala que vai durar X e no final você paga 7X. Nós estamos o tempo todo com essa impressão. Eles estão me passando a perna. Por quê? Por um motivo, meus irmãos. Atenção no que eu vou dizer agora. Nós, cristãos católicos, não podemos ser bobos no mundo que já escolheu o Deus deles. Não sei se você já parou para pensar nisso. O mundo já escolheu. Eles escolheram qual Deus? O dinheiro. E nós estamos vivendo neste mundo. Aí a grande questão: como que nós cristãos católicos, que precisamos de dinheiro, que trabalhamos para ter dinheiro, precisamos comprar e vender, como que nós vamos lidar com esse dinheiro no mundo onde o dinheiro é Deus e não é o nosso Deus? Muitas vezes nós somos chamados de bobo. Não é humilde, é bobo. Lida com tal pessoa. A pessoa reza, a pessoa é de igreja, e pessoa de igreja é pessoa boba. Ela não sabe lidar com dinheiro, ela não tem educação financeira. Eu, meus irmãos, fico com um pé atrás quando eu vou comprar uma coisa para mim, e eu fico com os 2 pés atrás quando eu vou comprar uma coisa para a igreja. Porque quando é para a igreja, eles metem a mão. O preço é X, eles colocam várias. Não, a igreja tem. Igreja tem. Por isso que a gente vai fazendo cotação, não fala para onde que é. Quanto que é tal cano, tal trabalho, tal serviço. Tá bom. Aí depois a gente apresenta os 3 orçamentos e pega aquele mais viável. É impressionante quando a pessoa vê que alguém é honesto. A pessoa hoje honesta, ela é vista como alguém que eu posso passar a perna. Uma pessoa honesta para o mundo é uma pessoa boba. Se você cobrasse 500, a pessoa pagaria. Por que você comprou 150? Não, porque vale 150. Mas é bobo mesmo, viu? Mas é bobo, hein? Já dizia o poeta, né? Chegará o dia que o honesto terá vergonha da sua honestidade. Hoje é a esperteza que manda. E tem lugares que eles contam sem vergonha nenhuma e são aplaudidos. Conta um aqui para vocês. Conta aí, cara. Vendi essa semana um carro usado. Vendeu? Vendi. Você acredita que ele foi batido? E eu consertei a porta de tal maneira que a pessoa que comprou não viu que a porta era batida? Mas quanto que valia esse carro? Valia no máximo uns 45 mil. Você acredita que eu consegui vender por 60? 15 mil a mais. Esperteza, hein, cara? Vou pagar uma rodada aqui para vocês. E ele é aplaudido. As pessoas falam: nossa, 15 mil? Você conseguiu pegar 15 mil a mais do valor? A pessoa deveria ter vergonha de falar isso, porque ela está roubando, ela está vendendo gato por lebre. Mas como a sociedade escolheu o dinheiro, isto é causa de elogio, de louvor. É uma pessoa esperta. A pessoa quer aumentar peso. Eu vi um vídeo na internet, um tanto de frango passando, e o pessoal com uma injeção de água, dando injeção no frango. Aí eu falei: mas que injeção que é essa? Meu irmão, é água. Aí depois congela o frango. Na hora de vender o frango, aquela água, ela pesa. Aí você compra um frango desse tamanho, você abre a panela, tem um pintinho. Não é não? Você compra um frango desse tamanho, tem um pintinho. O que aconteceu? Tudo água. E o pessoal não tem vergonha. Eles não apenas injetam água, mas alguém filma, e eles não têm medo de postar. Porque a pessoa vai dizer: não, eu estou injetando água no frango. E a sua safadeza qual é? Aumentar peso, diminuir medida, pode levar aqui a 1 metro. Você vai olhar, é 90 centímetros. E de 90 em 90, ganha-se no final. Adulterar balança. Tem uma história que eu gosto. Não é que eu gosto que a pessoa injusta se dê mal, mas a pessoa que não é certa, ela precisa ser desmascarada. A pessoa tem que ver que o que ela fez afetou os outros. E nós, aqui eu não vou dar exemplo nenhum para ninguém me processar, mas nós, entre nós, e não no microfone, que eu não sou louco para falar isso aqui no microfone, mas entre nós precisamos mostrar para as pessoas ao nosso redor quem são os safados da sociedade. Não vai em tal lugar, viu? Tal pessoa passa a perna.
Não vai em tal lugar. A pessoa fez isso comigo. Não vai em tal lugar. Eu contratei essa pessoa aqui, ela é safada. Nós temos que denunciar. Porque o cristão, ele anuncia a palavra, mas ele tem que denunciar o pecado também. Muitas pessoas folgadas continuam roubando porque a gente é omisso. Não entre nós temos que denunciar e valorizar os bons profissionais. Você encontrou uma pessoa honesta? Valoriza, indica esta pessoa, ajude esta pessoa, divulgue o trabalho dela, divulgue o Instagram dela, ajude essa pessoa a crescer, ajudar os que estão querendo e denunciar o que estão. Vai ter uma historinha, sabe? Que de uma mulher que estava desconfiada que o cara do frango estava passando a perna nela. Ela falou assim: hoje eu vou desmascarar o cara. Ela chegou e falou assim: bom dia. Ele falou: bom dia. Queria um frango caipira? Pois não. Ele olhou, só tinha um. Opa, vou vender o último. E essa mulher, deixa de ser boba, passar a perna nela. Pegou o frango. Quanto deu esse frango aí? 2,5. Ah, tá leve. Tem mais pessoas a almoçar lá em casa. Não, eu tenho outro aqui. Ele foi, enfiou ele no freezer e pegou o mesmo. Quando ele põe o frango na balança, ele aperta com o dedo. Esse foi para 4,200. Aí ela, esse é bom. Tá bom, eu vou levar os 2. Pode embrulhar, eu vou levar os 2. O final da história eu não sei, meu filho, mas eu sei que o cara foi desmascarado. Este é o sentido da pessoa que vive para o dinheiro. Podendo, guarde o que eu estou falando com você. A pessoa podendo, ela vai passar a perna em você. Não pense 2 vezes, ela vai passar a perna em você, porque ela quer o quê? Dinheiro. Tudo por dinheiro. Adultera a balança, diminui medida, aumenta peso, domina o pobre com dinheiro, os humildes com um par de sandália. Essa leitura aí foi escrita quantos anos, hein? Aqui, um dinheirinho para você. Lembra de mim na eleição, viu? Um dinheirinho para você. Para Dona Maria, um par de sandália. Não esqueça, par de sandália. Para essa região, cestas básicas. Vou colocar água potável. Dominar os pobres, iludibriar os humildes, para pôr à venda o resto do trigo, porque tem pessoa que só compra o que é resto. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Sabe o que falta no coração? Toda pessoa que tem a cobiça, falta o temor a Deus. Porque se essa pessoa soubesse que Deus vê o que ela está aprontando e que ela está plantando para colher, a pessoa não faria isso. A honestidade, ela é fruto de um coração que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ela não vai passar a perna no outro, não é só por causa do outro, é por causa da sua fé, é por causa do seu Deus, é por causa daquilo que Deus quer na honestidade cristã. Não é o outro, porque hoje parece-me que não é errado fazer o errado. Ninguém está pensando em não fazer o errado. Qual é a preocupação? Em não ser descoberto. Eu não quero ser descoberto, mas se não for descoberto, está valendo. Olha a segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Ele está dizendo que o nosso bem-estar, uma vida tranquila e serena, com piedade e dignidade, vou repetir, a vida que todos nós buscamos, uma vida serena, tranquila, com piedade e dignidade, passa por 2 instâncias. A primeira instância, os que nos governam, as autoridades constituídas, os nossos políticos. Segundo, os que ocupam altos cargos, seja na sociedade, seja nas grandes empresas. E o que Paulo está dizendo? Detona esse pessoal, fala mal desse pessoal, bate nesse pessoal. Não, ele está falando: antes de tudo, recomendo que façam preces, orações, súplicas, ação de graças por todos os homens, pelos que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, porque se eles fizerem o que podem fazer, nós vamos ter uma vida tranquila, serena, com piedade
e dignidade. Meus irmãos, um político temente a Deus, um político que tem um olhar social, ele faz um bem tremendo. Ele pode ajudar tantas pessoas. Como eu fico feliz quando eu viajo e eu chego numa cidade, eu sempre pergunto: o que mantém essa cidade? Qual que é a fonte de renda? Como que eu estudo aqui? Aí eu sempre toco no assunto. E o prefeito? Como que é? E os vereadores? Como eu fico feliz quando o povo está feliz. Nó, padre, é bom, viu? É bom. UPA, creche, asfaltou, está fazendo isso. Um político envolvido com o povo tem uma vida mais tranquila. E para os nossos políticos, começando do presidente da república até os nossos vereadores, para todos estes, a nossa oração. Precisamos rezar por eles. Você vai rezar o Santo Terço? Ofereça. Eu ofereço esse Santo Terço para o presidente, ofereço esse terço para o STF, para o Senado, os deputados, etc. Então a gente fala: padre, oferecer terço? Eu falo: não, meu filho, ofereça terço. Reze. Porque a Bíblia diz que para os governantes nós precisamos dobrar o joelho em oração. Eu penso que o Brasil teria governantes como a gente sonha se o povo rezasse mais por eles. Porque para detoná-los não falta quem, mas quem está rezando, quem está jejuando, quem está oferecendo sacrifícios pela santificação deles. Tem vários santos que fizeram jejuns pesados para a conversão do rei da época, para que o rei, uma vez governando com justiça, trouxesse paz para o povo. Então o que a leitura está dizendo? Precisamos rezar pelos nossos governantes, rezar por aqueles que têm altos cargos, para que possamos buscar aquilo que é agradável a Deus. E por último, o Evangelho, Jesus vai contar uma história, que as pessoas não entendem muito a história, quando o patrão daquele homem elogia o administrador desonesto. Mas como que ele elogia o administrador desonesto? Você vai entender que ele não está elogiando a desonestidade do cara, que ele perdeu o cargo, mas ele está elogiando como que o cara sabe lidar com os bens deste mundo, e nós não sabemos lidar com os bens de Deus. Ele sabe lidar com o bem material, e nós não sabemos lidar com os bens espirituais. A historinha é muito simples de ser explicada. Naquela época, toda pessoa que tinha uma condição melhor, ele contratava um administrador. Qual que é a função do administrador? Multiplicar aquilo que o homem tinha. Investir, lucro, empréstimo. E nesta negociação, o cara colocava o lucro dele. É aí que ele recebia o salário dele, o administrador. E não era errado isso. Era uma profissão muito almejada na época. Jesus vai dizer que o dono dos bens vai chamar o administrador e diz para ele assim: o que é isso que estou escutando a seu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O cara viu que ele perdeu o trabalho dele, e o cara não se defende que alguma coisa errada ele fez. Então ele perdeu o trabalho dele, e ele vai dizer: trabalho forçado eu não dou conta, pedir esmola eu tenho vergonha, eu sei o que eu vou fazer. Antes dele prestar conta, ele procura as pessoas que ele negociou para o patrão, e não há problema nenhum nisso. Só que ele usa de esperteza, abrindo mão daquilo que seria para ele, ou o custo da negociação, para que ele fosse bem visto e bem quisto pelos outros. Então ele vai chegar perto de um e vai perguntar assim: quanto que você deve ao meu patrão? 100 barris de óleo. Não, então senta depressa, escreva aí 50. Ou seja, para o patrão era 50, e os outros 50, certamente alguns era dele, alguns é para pagar o trâmite, alguns para pagar o juro. O certo é que ele tira todo aquilo que era para ele e fala: não, é só 50. E não esqueça o que eu estou fazendo por você, hein? Ele vai no outro: quanto que você deve? Aí eu devo 100 medidas de trigo. Não, escreva 70. Diminuiu também. E o Senhor elogiou o administrador desonesto. Ele foi desonesto para com o patrão, mas ele foi esperto
para com ele. Porque uma vez que o patrão o mandasse embora, as pessoas que ele diminuiu a conta o receberiam, ou talvez até o contratassem. Aí Jesus vai dar o fechamento da parábola dizendo assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Vou sair do dinheiro aqui, vou pegar o love, o amor. Olha para o padre aqui. O rapaz está se agradando da moça. O que ele começa a fazer? Primeira coisa, toda mãe sabe quando o filho está gostando de alguém. Ele começa a vestir melhor, passar perfume, ele faz a barba, penteia o cabelo, começa a agradar a moça, leva bombom, quer chegar perto dela, chama para sair, leva ao cinema. Ele vai construindo até que um dia ele fala para ela: olha, não sei se você está pronta não, mas eu preciso te dizer uma coisa. Diga, eu gosto demais de você. E eu vou te falar que não é só gostar não, eu te amo. Está aqui uma caixa de bombom em forma de coração, língua de gato, toma, te amo. E daqui uma aliança, quer namorar comigo? Ah, que lindo. Ele foi esperto, porque ele foi construindo o que ele queria para chegar até onde ele queria. Conversava hoje, lá em Santa Margarida, com um pai, falando que toda vez que os filhos querem alguma coisa, primeiro eles chegam no pai: bom dia papai, abraça o pai. Eles são muito carinhosos com ele, mas quando eles estão carinhosos, além: te amo papai, dá um beijo, fala: oh, que lindo, o senhor é tudo pra gente papai, oh, preparamos um café, vem tomar com a gente. O pai: meu Deus, família maravilhosa. Aí toma um café, antes do almoço: ô pai, hoje à noite pode dormir na casa de Juninho? O pai falou assim: ah, está explicado, preparar o terreno para eu. Nós sabemos qual o caminho que a gente faz para chegar aonde a gente quer. Quando é para atrair as pessoas para Deus, para converter a nossa família, para falar de Deus para a nossa família, a gente deixa para lá, ou age de maneira errada. Jesus disse: olha, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Eles sabem como fazer um negócio. E vocês, quando o assunto é as coisas do alto, vocês não sabem. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Que dinheiro injusto que é esse? Não é o dinheiro safado não. Na Bíblia, dinheiro injusto é o dinheiro que não é usado no templo, que existia a moeda do templo. Aí você pegava o dinheiro, comprava aquela moeda e fazia a oferta. Esta moeda era a moeda sagrada. O dinheiro injusto é o dinheiro que a gente usa mesmo. Então Jesus está falando: olha, use o seu dinheiro para fazer amizade e não inimizade. Use o seu dinheiro para ajudar quem você pode e não para trabalhar. Não seja uma pessoa injusta. Quem é fiel nas pequenas coisas, o dinheiro é a pequena coisa, será fiel nas grandes, que é o reino de Deus. Quem é injusto nas pequenas coisas, que é o dinheiro, será injusto nas grandes, que são os bens espirituais. Se vós sois fiéis, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vai te confiar o verdadeiro bem? Como que Deus vai nos dar o verdadeiro bem se nós não sabemos lidar nem com o dinheiro, que é uma coisa que passa? E se vós não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Repita comigo: o que é do outro é do outro. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. O que é meu é meu. Ponto final. É assim que vive. O que é do outro é do outro. O que é seu é seu. Pior, meu filho, que a cobiça é a inveja. Porque a cobiça, ela quer o que você tem. A inveja, ela não quer que você tenha. A pessoa não quer ter o que você tem, mas ela não quer que você tenha. Ela não quer fazer o que você faz, ela não quer que você faça também. Então cuidado, hein? Cobiça anda de mãos dadas com a inveja, nenhuma nem outra. Ninguém pode servir a dois senhores. Odiará um e servirá o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é o problema. Não há problema no dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Meus irmãos, que essas leituras nos ajudem, nós que aqui estamos, a ter uma vida mais justa,
mais digna, respeitando o que é do outro, cuidando daquilo que é nosso, trabalhando para a nossa vida financeira, mas jamais usando de esperteza, de roubo, de situações com terceiras e quartas intenções para obter lucro. Cuidado, quando você é rico para o mundo, mas é pobre para Deus. O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se ele perde a própria salvação? Amém? Amém. Feche os seus olhos um instante. Vamos pedir a Jesus a sua graça, para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro, mas saibamos usá-lo com sabedoria. Uma vida mais tranquila, mais serena, em paz. Deus eterno e todo-poderoso, nós sabemos o valor do dinheiro na nossa vida, e que quantas coisas eu necessito, e que só virão pelo dinheiro. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu salário, pela minha renda. Obrigado, Jesus, por todo o dinheiro que eu já tive, por todo o dinheiro que eu tenho e por todo o dinheiro que eu terei. Obrigado por tantas coisas que eu comprei e que me fizeram tão bem: comida, roupas, moradia, estudo, viagem, remédios, tantas e tantas coisas. Sabemos, Jesus, que o problema não é o dinheiro, mas a idolatria, transformar o dinheiro no fundamento da nossa vida. Afastai de todos nós, Senhor, a esperteza, a injustiça, a mentira. Que nós tenhamos vergonha de passar a perna nas pessoas, de cobrar valores injustos, dominando os mais humildes, os mais pobres. Conceda-nos, Senhor, sabedoria na nossa vida financeira, discernimento na nossa vida financeira. Abençoa, Senhor, o nosso salário. Abençoa, Senhor, a nossa carteira. Abençoa, Senhor, o nosso cartão de crédito, para que saibamos usar tudo isso com sabedoria. Porque tanto faz mal o dinheiro que falta, como aquele que farta. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida mais desapegada. Ajuda-me a ser mais caridoso, começando pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que trabalham e colaboram comigo. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa honesta a teus olhos. E tudo aquilo que é da minha vida financeira sirva para fazer amigos, aproximar pessoas, ajudar, partilhar. Nós rezamos por aqueles que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, que rezando por estes, eles ajudarão e muito, para que possamos levar uma vida tranquila, serena, com piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus. Obrigado, Jesus, por esta palavra esta noite. E eu te peço por todos aqueles que se encontram desempregados, endividados, pessoas que estão passando necessidades financeiras, influindo em toda a família, pessoas
onde o salário não dá para ter uma vida digna e tampouco serena. Abençoai, Senhor, o nosso país, uma nação tão rica, mas de um povo cada vez mais pobre. Que o dinheiro jamais paute as nossas ações, e que nós não sejamos definidos pelo valor que possuímos, mas sim por sermos filhos e filhas de Deus, com dignidade. Que a nossa prece chegue à Tua presença, e que sejamos grandemente abençoados, também na nossa vida profissional e financeira. Que a nossa confiança, que a nossa esperança, que a nossa fé esteja em Deus, nosso único Senhor e Salvador Jesus. Porque é impossível servir a dois senhores. Eu não posso servir a Jesus e ao dinheiro. O dinheiro é para me servir e eu para servir a Deus. Que essas palavras, Jesus, encontrem no nosso coração uma terra boa, e que elas frutifiquem, sobretudo, para uma vida mais santa, que busque as coisas do alto, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.